Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10 com a análise da vitória do jogo do Santos, a vitória do Santos no jogo contra o Cianorte por 1-0 na tarde desta terça-feira na Vila Belmiro, Copa do Brasil. Falo aqui em nome da Exatec Informática, também de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Com isso trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Daqui a pouco mais recados. Muito bem. Antes de mais nada, como eu avisei, né? Só consigo gravar depois de chegar em casa, terminado o expediente, né? Aqui no nosso estúdio do Canal 10. Claro que certamente vocês já acompanharam várias análises, lives, vídeos, notícias, a coletiva do Fernando Diniz. E eu aqui arremato a nossa programação alvinegra, digamos assim, com uma opinião bastante tranquila a respeito do jogo, tá certo? Eu vi muita gente reclamando aí do que o Santos apresentou, que podia ter feito mais gols e tal, mas ritmo de treino, né? Ritmo de treino. O inconsciente do cara já fica meio que direcionado, né? Já entrou em campo com 2-0. Pouquíssimos minutos o time do Cianorte não saía para o ataque, estava se defendendo. O Santos lá, com aquele jeitão dele, trocando passes, né? Aquela posse de bola e tal, sem ter muitos espaços. E vi gente reclamando, pô, mas o Santos toca para trás, mas vai fazer como? Os caras, só um detalhe, né? O time do Cianorte tinha uns caras lá que, pelo amor de Deus, né? Parecia lutador de MMA. A perna de uns lá era do tamanho da minha barriga, era um negócio gigantesco. Enfim, e os caras chegaram junto, marcaram, né? Eu até imaginei que eles fossem sair um pouquinho mais, porque precisavam ganhar o jogo, mas não fizeram isso, né? Saíram depois, eventualmente, criaram alguns problemas para o John, mas nada assim comprometedor. E o Santos achou o seu gol, né? Com aquela bola do Marcos Guilherme no primeiro tempo, aquela bola por cobertura. Aliás, aquele pedacinho ali, vou te contar, tá abençoado, né? Hein, produtor? Jean Mota meteu aquele míssel, que não é o mini, mas foi um míssel mesmo, o Exocet do Jean Mota, na partida contra o Ceará. E o Marcos Guilherme, com mais categoria, deu aquela bola por cobertura, entrando no ângulo, né? Ele foi presenteado com um belo gol, porque vem fazendo boas partidas com a camisa do Santos. Aí depois, né, teve lá uma outra chance no segundo tempo, teve uma outra oportunidade, o Cianorte também teve que se lançar um pouquinho mais, mas como eu disse, é questão do inconsciente do atleta. Você já está com 3-0 de vantagem, os jogos estão em sequência. Sábado você sabe que tem o Juventude na Vila, que também é um outro time que não é lá grandes coisas em termos técnicos, mas fisicamente é um time muito forte, né? Tudo uns caras parrudo, grandão e tal. Então vai ser fisicamente uma partida desgastante. Então o time tirou o pé, né? Podia ter ganho demais? Podia. Eu queria, né? Eu pedi aqui uma goleadinha, né? Para dar aquela tranquilizada, aquela felicidade, coisa e tal, né? Mas não deu para dar a goleadinha. Mas o que interessa é que classificou sem susto. É importante a gente entrar no aspecto da estatística do terceiro jogo com vitória, que não aconteceu neste ano. Nós estamos em junho, né? E demorou isso tudo para o time embalar 3 vitórias na temporada. Aí você vai dizer assim, pô, mas 2 foram contra o Cianorte e 2 foram na Vila, é verdade, né? Mas o Santos tropeçou em outras oportunidades, mesmo jogando em casa, mesmo jogando contra equipes inferiores. Então, é positiva essa etapa, esse momento do Santos de acumular 3 vitórias seguidas. Nesse momento eu perco um pouco o fio da meada, porque tem um cachorro aqui na vizinhança, o pessoal até acha que é o Pirata, meu cachorro, mas o Pirata ele fica quietinho quando eu estou gravando o vídeo. Tem uns cachorros chatos aqui na vizinhança, rapaz, que é impressionante, acho que eles ouvem. Na hora que eu começo a gravar, começa essa latição danada, né, produtor? Que coisa. Latiu até agora, não? Enquanto você estava jogando Fortnite? Não, ele está balançando a cabeça, não responde. O cachorro começa a latir sempre na hora que eu estou falando. Mas, independentemente do resultado, do placar de 1-0, todas as mudanças que o Fernando Diniz fez no segundo tempo, queria chamar a atenção para um detalhe. Vocês lembram, lá na época do Ariel Holan, que eu meio que pedia que alguns jogadores flutuassem por outras posições dentro de campo, para que eles não ficassem engessados eternamente jogando do mesmo jeito.
Aliás, isso aconteceu com o Neymar, né? Que depois de viver muito tempo lá preso na ponta esquerda, começou a jogar na seleção, no Paris Saint-Germain, até um pouquinho no Barcelona, mas pelo meio, né? Cai de vez em quando pela direita. Então eu acho um desperdício os caras que nem o Marinho, que nem o Ângelo, que nem o Lucas Braga jogarem só de um lado do campo. E até pela coletiva do Fernando Diniz, eu tenho a impressão que ele vai forçar um pouco quando o Lucas Braga voltar, ele jogar em outras posições. Talvez mais pelo meio, talvez mais pela direita. Porque o que a gente viu no jogo desta terça-feira? Muitas vezes o Marinho pelo lado esquerdo, né? Quando houve as substituições, o Maddison entrou pela direita e o Ângelo entrou pela esquerda, né? O Ângelo tem muito talento para ficar preso só de um lado do campo, porque ele, com a habilidade que tem, a velocidade que tem, quando ele estiver pronto, ele do lado esquerdo ele pode ganhar todas e ir na linha de fundo direto, né? Ele pode fazer esse trabalho pelo meio também. Então detectei nas palavras do Diniz e olhando os jogos do Santos que ele vai sim incentivar os jogadores a não ficarem restritos a uma faixa de campo. Você ganha mobilidade com isso e ganha opções. O Marcos Guilherme, por exemplo, ele tem jogado na esquerda, mas quantas e quantas vezes até em outros clubes você viu ele jogando pelo lado direito. Então ele é uma boa amostra do que o Diniz espera dos seus outros atacantes de beirada, né, de lado de campo, que eles joguem nos dois lados, se precisar jogar pelo meio também podem fazer isso, se precisar jogar na meia isso também pode acontecer. Então fiquei satisfeito com essa postura do Diniz e dos jogadores. E depois na coletiva, né, ele elogiou bastante o Jean Mota, deu a explicação que eu considerei plausível para a história do Kaique, né? Ele reforçou que foi uma questão técnica do Luiz Felipe, que aliás jogou bem também, né? E ele encheu de elogios o Kaique, né? Que é um jogador de seleção, que é para jogar em grandes times da Europa e tal. Então eu acho que tira qualquer dúvida a respeito da saída do Kaique, né? Lógico que eu não imaginava que tinha algum problema entre o Diniz e o Kaique, mas a gente não sabe se ele teve alguma lesão, se ele está em processo de recuperação. Aliás, o próprio Zanocelo, que a primeira informação que ele ficaria no banco, ele acabou não ficando, e o Diniz na coletiva explicou que ele no treino, né, nos primeiros treinos dele, na segunda-feira, né, ele sentiu no aquecimento, sentiu um desconforto muscular, e aí ele preservou o jogador, né, tirou da relação dos atletas que foram para o jogo, até porque eu acho que ele estava aí sem jogar já há um tempo, o jogador até entrar no ritmo, né, ainda mais com a intensidade que o Santos joga, demora um pouquinho, deve treinar assim também. Então o Zanocelo daqui a pouco está à disposição. Falou também sobre o Sanches, que não vai apressar a entrada do Sanches. Na coletiva o Diniz falou que vai fazer tudo o que for possível para que quando ele retorne em plenas condições, com os movimentos, com o equilíbrio muscular, né, necessário, com confiança. Então havia uma expectativa aí de 3 semanas para o Sanches, vamos trabalhar com ela a princípio, né? Mas é daí para um pouquinho mais à frente, para que ele volte 100% e possa tomar conta aí dessa posição de meio de campo do Santos. Então foi bem elucidativa a entrevista coletiva do Fernando Diniz. Quem quiser acompanha a íntegra lá na Santos TV. E claro, dentro do Boc News, do Esporte em Destaque, nesta quarta-feira, a gente passa um trecho lá também da coletiva do Fernando Diniz, que, repito, mostra uma consistência, a troca de passes defensiva ela está bem ajeitada, o Santos parece que está entendendo. Só teve um lance lá bem no final do jogo que a bola passou quase em cima da linha do gol, assim, me deu um calafrio ali, mas deu tudo certo. Precisa só ter essa coisa do ataque, né? E o Diniz cobra muito, você escuta, né? Do Pirani, por exemplo, que em 2 lances ele desceu pela meia esquerda e não foi feliz na hora de dar o passe final. No primeiro tempo o Caio Jorge estava entrando sozinho, era só entregar, né? E o Caio Jorge ia fazer o gol. Depois teve um outro lance que ele tentou dar o passe para o Marinho, mas aí não conseguiu, né? Foi interceptada a bola pelo defensor. Então são os detalhes que ele vai acertando, especialmente no aspecto ofensivo. O Marinho também não está ainda no ideal dele, né? A gente percebe que ele não está 100% ainda, que ele vai crescer fisicamente também. Então é um Santos que vai melhorando defensivamente, vai se ajeitando no ataque
para ser um time competitivo ao longo desta temporada. Produtor, tempo? 10 minutos, muito bem. Então tá tranquilo, meus caros. Para quem esperava que eu fosse aqui, né, ficar bravo, eu sou, como eu sempre digo, eu sou sincero, né? Eu entendo os contextos. E também não adianta vir nos comentários ficar reclamando, você reclama muito. Se eu reclamo, os caras reclamam. Se eu faço um vídeo para cima, positivo, os caras reclamam também. Então, meu filho, eu vou na minha convicção. Nesse aspecto, eu bato o meu santo com o do Diniz, né? Eu tenho algumas coisas que ele faz que eu não gosto, mas eu prefiro o cara que tem as próprias convicções do que se deixar emprenhar pelo ouvido, pela opinião de A, B ou C. Aqui no canal é assim também. Você pode concordar ou não, democraticamente. Dou todo o direito das pessoas discordarem do que eu digo. Elas só não podem me ofender e acharem que eu vou dizer o que elas querem ouvir. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Mas não passamos susto. Entendo o contexto do jogo, que foi uma partida em que o Santos já tinha a classificação encaminhada. Espero um futebol diferente, um pouquinho diferente, claro, contra o Juventude. No próximo sábado, 7 da noite, na Vila Belmiro. Nesse horário eu vou acertar, não tem jeito de errar não, tá certo? Bom, o produtor já passou o tempo, já falei aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, falo também em nome de Isatec Informática, na Cena do Feijão 686, sala 1820, no Blue Office. O site renovado é o isatecinformatica.com.br, telefone é o 13 30 20 18 77, com esse trabalho também pelas redes sociais. Meus caros, dito isso, vou fechando então este vídeo do Canal 10, agradecendo a sua audiência, lembrando que nesta quarta tem o Esporte em Destaque, 11h30 da manhã pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News. Você assiste ao vivo no Facebook e no YouTube. Se você perder a edição ao vivo, participar lá pelo chat, coisa e tal, eu subo o vídeo aqui depois no Canal 10 mais tarde, tá certo? Então, fecho este vídeo que analisou a vitória do Santos sobre o Cianorte, Copa do Brasil por 1-0, tá certo? Peço a você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like no vídeo, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo, tá certo? Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.